pessoas acaba sofrendo muito com a perda de parentes queridos, de pessoas próximas. Então, de repente, a pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu alguém que gera, de fato, essa experiência gera na gente uma sensação de escassez, gera na gente uma sensação de perda, de abandono. E isso, gente, tem consequências inúmeras. Simplesmente porque nós estamos pautados numa crença limitante. A gente não entende que a gente é eterno. Quando a gente está pautado na verdade da vida, nas leis de Deus, a gente entende que a gente é eterno. Então a gente não perdeu nada. Se uma pessoa deixa a experiência física, a gente pode se conectar a essa pessoa a qualquer momento pelo tempo que a gente desejar. Eu passei aqui algumas fases do sono, né? A Amanda detalhou as fases do sono, eu passei alguns pontos que acontecem durante o nosso sono. Então, os contatos com as realidades paralelas, os contatos com as vidas paralelas. Mas existe mais coisa. A gente vive determinadas experiências no nosso sono. A gente trabalha da mesma forma que a gente trabalha aqui. E a gente também tem a condição e a possibilidade de se conectar a qualquer pessoa que a gente deseje. Então, não faz sentido a gente sofrer como se aquela pessoa tivesse partido, porque, em essência, nós somos muito mais do que nós parecemos ser. E a gente pode se conectar a essas pessoas o tempo que a gente desejar, o quanto a gente quiser, no momento que isso realmente se fizer necessário pra gente. Então, tudo que a gente precisa é ter um processo de compreensão com relação a essa verdade da nossa vida. Entender que nós somos eternos, que nós temos sim esse potencial de conexão. E quanto mais você se exercitar, quanto mais você se conectar às pessoas que você deseja, às pessoas que você ama, às pessoas que você realmente gostaria que estivessem perto de você, mais você vai perceber o potencial que existe dentro de você. Mais nós vamos perceber o fato de que nós realmente somos eternos. E essa conexão, ela extrapola a conexão física e ela nos completa. Então, quando a gente ganha essa capacidade de alinhar o nosso pensamento à verdade, a gente dissolve qualquer sofrimento. A gente entende que as pessoas que a gente gosta, as pessoas que deixaram a experiência física, elas estão simplesmente vivendo em outros tipos de experiência. E que quando a gente dorme, a gente também vive outros tipos de experiência. Então a gente pode se conectar, seja dormindo, seja acordado, porque a gente também tem essa capacidade de conexão enquanto a gente está acordado. As 3 verdades que a gente acabou de estudar, então, o fato de eu criar minha realidade a partir dos meus pensamentos, moldado pelas minhas crenças e minha autoimagem. O fato de todos nós estarmos unidos e vivendo um esforço colaborativo de diferentes tipos de consciência. E o fato de nós sermos eternos e vivermos essa experiência no sono, isso é uma coisa que se estende e se propaga para toda a experiência, não só para a experiência física. Para a experiência não física após o momento que a gente deixa a experiência física também. Então, o que acaba acontecendo, e isso pode ser um ponto de pergunta, de questionamento de muitas pessoas que estão estudando há algum tempo, é que já leram um determinado documentário, já viram um determinado documentário, leram um determinado livro, viram ou conheceram uma pessoa que viveu uma experiência de quase morte, e vai ver relatos de pessoas que reportam coisas que são muito similares ao céu e ao inferno. Tá? Dentro de uma experiência pós-vida. E isso é muito mais presente do que a gente imagina. Talvez você não tenha essa experiência, mas muitas outras pessoas têm, muitas outras pessoas já escutaram falar. E por que que isso acontece? Quando a gente deixa a experiência física, existe uma espécie de uma área transitória. Então, existe uma área ali em que a gente continua, vamos dizer que ignorante da realidade, mas que a gente continua projetando e criando a nossa realidade, tudo que está ao nosso redor. Então, uma pessoa que acredita fielmente na metáfora do céu e do inferno, acredita em luz e trevas, quando ela deixa a experiência física, ela vai ser recebida como uma espécie de um teatro. Ela vai viver aquilo que ela acredita. Se ela acha que ela foi uma pessoa que errou muito na experiência física, ela naturalmente projeta uma coisa parecida com os castigos que ela acha que ela tem que receber. Se ela é uma pessoa que dentro da experiência física foi muito bem sucedida na visão dela, muito íntegra, muito alinhada com os propósitos, com os princípios que ela definiu, ela vai encontrar uma coisa que parece com o céu. Mas tudo isso é temporário, porque em um determinado momento ela vai receber o esclarecimento que ela só tá vendo isso porque ela tá criando a partir dos pensamentos dela, porque a gente continua criando a partir dos nossos pensamentos. E isso explica muitas coisas que talvez fiquem sem explicação nesse momento. Vocês vão ver que quando a gente tenta ter contato com pessoas que já deixaram a experiência física, seja através de métodos que estão mais do que difundidos aí como psicografia, ou de repente contatos mesmo de pessoas que têm alguma mediunidade aflorada ali e tudo mais, muitas vezes as pessoas não têm total compreensão do que está acontecendo. Então elas vão ter experiências que ignoram o fato do tempo não existir, então elas vão estar muito pautadas em, daqui a não sei quantos anos eu vou nascer de novo. Há anos atrás eu vivi uma determinada experiência, como a gente já tratou aqui, mas a gente tem também alguns contextos em que a pessoa vai dizer que passou por uma experiência que remete pra gente como uma experiência que é o céu. Isso é simplesmente uma coisa que acontece em função da gente criar a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, mesmo depois de deixar a experiência física. Só que vai ter um outro nível em que isso está muito bem esclarecido e a gente segue em outros rumos de expansão e de crescimento em outras experiências. E aí, nesse ponto, a gente começa a ter uma distância muito forte de quem está vivendo a existência física. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, e tenho certeza que essa informação vai ser muito útil, mesmo para um grupo pequeno. Todas essas experiências de contato com pessoas que já deixaram a existência física têm que ser feitas com muito cuidado. Porque a gente está falando com uma pessoa que não tem uma visão muito ampla da realidade. E a gente dá muito crédito para isso, né? A gente acredita muito em determinadas coisas porque parecem ser informações superiores. Mas o que você precisa entender aquelas determinadas informações vêm de pessoas que estão simplesmente em um outro nível, né? Mas esse nível não quer dizer necessariamente que é um nível que ela tem mais esclarecimento do que o nosso. Então, muitas vezes, isso vai conduzir a gente para interpretações equivocadas. Se a gente entender que a gente sempre cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, muita coisa será explicada. Você vai ver que essas histórias de pessoas que já deixaram a existência física, elas estão muito pautadas no fato de existir o bem e o mal, no fato de existir a luz e as trevas, no fato de existir o céu e o inferno. E isso é em função do estágio de evolução delas. Chega um momento que elas se afastam tanto que elas já não têm mais como ter contato com a gente. Quando eu falo aqui de informações que vêm de personalidade multidimensional, isso é raríssimo, é raríssimo.
É muito difícil uma personalidade multidimensional ter capacidade de se comunicar com a gente em função da distância de nível de consciência que existe, tá? Então essa personalidade tem que descer muito no nível de consciência para ela conseguir se comunicar com a gente. E a gente precisa subir pra gente conseguir entender, então tem que ser uma pessoa altamente treinada. Isso é muito raro mesmo. O que é muito comum são pessoas com nível de consciência mais baixo, que estão muito mais próximos do nível de consciência das pessoas que têm essa mediunidade, têm esse acesso a esse determinado tipo de experiência, tá? Fazer esse contato. E esses contatos, eles têm que ser feitos com muito cuidado, com muita atenção, porque eles muitas vezes vão confundir as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de experiência, e aí nascem os livros, daí nascem os filmes, daí nascem as histórias, essas histórias, elas não estão erradas, elas estão incompletas. Tudo isso que eu mostrei tem um único objetivo: entender de forma mais profunda a fórmula da criação. Entender que o processo de escolha é fundamental, porque se nós estamos em um processo de criação, escolher é parte, é a origem de tudo. Quando eu escolho, ou seja, quando eu tomo uma decisão intencional, que é um processo de escolha refinado, eu começo a dar a forma que eu desejo para minha energia. Quando eu entendo que o processo de aprendizado ele pode ser obtido através do meu conhecimento interior, e eu sei que o meu conhecimento interior está contido por tudo que existe dentro da minha alma, quer dizer, realidades paralelas, vidas paralelas e todo esse conhecimento das personalidades multidimensional e etc., eu vou perceber que eu tenho um conhecimento interior que extrapola muito dos livros, extrapola tudo que eu acredito até então, né? Quando a gente acha que o nosso conhecimento ele só pode ser obtido através dos livros, através dos filmes, através das coisas que a gente vive, a gente está se limitando. Quando a gente percebe o poder que existe dentro de cada um de nós e a gente começa a entender essa forma com um olhar muito mais profundo, com um olhar cada vez mais prático, com um olhar cada vez mais de vida real, a gente começa a descobrir, a gente começa a explorar esse ser interior que existe dentro de cada um de nós. E quanto mais a gente explora, quanto mais a gente avança, mais a gente ganha certeza disso. Mas a gente internaliza o fato de que nós somos sim criadores 100% da nossa realidade e que nós temos 3 verdades absolutas que precisam ser internalizadas para que elas guiem a nossa forma de pensar. Nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, moldado por crenças e autoimagem. Isso explica muita coisa. Nós estamos unidos e vivendo um esforço colaborativo de diferentes tipos de consciência. Nós podemos nos conectar e nós estamos conectados a tudo. Ou seja, estamos conectados aos objetos, estamos conectados à natureza. O nosso corpo é uma representação muito importante dos nossos pensamentos. Então, quando eu olho para o meu corpo, eu olho para as minhas fisionomias, para as minhas expressões, e eu percebo que elas querem me dizer alguma coisa, que elas são realmente uma forma de eu expressar os meus pensamentos, eu começo a utilizar o meu corpo como mecanismo de feedback. Eu começo a ver que se eu estou passando mal, existe alguma razão emocional para que isso se desdobre. Eu começo a perceber o quanto a realidade ela é maior do que parece ser quando eu me desperto para o princípio da eternidade. Quando eu entendo que eu estou vivendo um ponto da existência, um ponto da criação divina, e que isso é uma experiência eterna. Eterno não se torna eterno. Eterno é eterno. Simplesmente precisamos absorver, ou seja, internalizar esse fato, entender que a vida é uma constante mudança. E a mudança ela faz parte da nossa existência, ela faz parte da nossa essência. Então a gente não pode ter medo de mudança. O medo da mudança, ela vem das nossas crenças limitantes. Ela vem dessa perspectiva de finitude da vida. Que a gente tem que entender que nós estamos simplesmente em um rio fluindo e vamos continuar fluindo eternamente. E quanto mais a gente começa a ganhar estabilidade interior, quanto mais a gente começa a viver esse jogo com as verdades do jogo, mais esse jogo começa a ser um jogo prazeroso. Mais a gente começa a se afastar da pressa e a ganhar paciência, a começar a criar e a começar a desfrutar de cada uma das nossas criações. Isso sim faz com que a gente olhe para a vida sob uma ótica completamente diferente. Faz com que a gente realmente internalize o que existe de mais profundo e de mais divino dentro de todos nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E quanto mais a gente entende que a energia da criação, ela está disponível dentro de todos nós começamos a usar a criação para a gente superar qualquer dificuldade dentro da nossa vida. Quanto mais você criar, mais você vai alimentar em você a sua essência. O alimento que você precisa é a criação. Independente do que você estiver passando, independente dos desafios e tudo mais, crie. Se proponha a criar. Coloque isso na sua rotina. Lembra, a nossa rotina, ela precisa ser uma rotina de criação porque nós somos criadores em processo de aprendizado. Uma vez que a gente entende isso, a gente está pronto para conseguir avançar.